Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, a todos também faço votos de um bom ano e com políticas ao serviço do país e das pessoas e das empresas e do crescimento económico. E, Sr. Ministro, o Partido Socialista estará sempre de acordo com políticas que promovam estes princípios que eu referi. Agora, temos também visões diferentes quando se trata, na prática, de alguns aspectos que já tivemos a oportunidade de debater com o Sr. Ministro. Aliás, a visão, o Sr. Ministro passou assim de uma forma rápida por muitos assuntos, porque isto é tipo um índice para a discussão que esperamos aprofundem todos esses títulos que enunciou, mas a visão que temos de 4 anos de governo, porque o Sr. Ministro está aqui há relativamente pouco tempo, mas o que é facto é que o Governo está a governar nesta área também da energia já há 4 anos. E a visão que temos destes 4 anos de governo é uma visão de paragem e de bloqueio das políticas que vinham sendo seguidas. Temos que reconhecer que nos últimos tempos houve como que uma vontade de voltar a falar em mobilidade elétrica, em alguns aspectos de recuperação de políticas que tinham sido implementadas pelo Partido Socialista. Nesse aspecto, saudamos, mas temos que denunciar o facto de ter havido esse bloqueio e essa paragem. E, por outro lado, também tenho que o dizer, o Sr. Ministro, em termos práticos, aquilo que os cidadãos verificaram no primeiro dia de janeiro foi que o Sr. Ministro lhes trouxe uma prenda de um aumento de impostos. E por isso, Sr. Ministro, este ano não é visto como um Ministro da Economia Verde, mas é um Ministro dos Impostos Verdes e que para os bolsos dos portugueses serão impostos negros e pesados. E, portanto, mesmo no que diz respeito a essa política da fiscalidade verde, nós o que verificamos é que os portugueses no primeiro dia de janeiro tiveram, até de uma forma um bocadinho atabalhoada, porque algumas bombas de gasolina implementaram só a taxa de carbono, outras implementaram a contribuição que o Governo, aliás, só publicou no último dia de dezembro e por isso também gerou esta confusão, mas neste momento temos efetivamente um aumento de impostos que ronda os 4 cêntimos por litro e que, ao qual ainda se vai acrescentar os biocombustíveis. E aí eu gostava que o Sr. Ministro referisse, porque sabemos que estão pendentes as licenças para... Pelo menos é isso que as notícias dizem e por isso também é o momento do Sr. Ministro esclarecer para a incorporação desses biocombustíveis. Também já li que era possível que essa taxa de incorporação fosse alterada, mas eu gostava que o Sr. Ministro referisse isso mesmo, até porque isso vai ter implicações no aumento total desses combustíveis, seja ele gasóleo ou gasolina, porque se vamos ter que importar biocombustíveis e se isso pode custar mais 1,5 cêntimos ou não sei quanto é que será, também lhe pergunto quanto é que será, o valor total desse aumento pode vir a chegar aos 5 ou 6 cêntimos. Portanto, o Sr. Ministro responderá quanto é que será esse aumento. Mas uma coisa temos certa é que houve um aumento de impostos em resultado destas medidas da dita fiscalidade verde. Depois, queria-lhe referir, nós temos, ao nível dos combustíveis, como já disse, combustíveis em que a fiscalidade representa 50% a 60%
do preço dos combustíveis. Portanto, estamos situados nos valores, no grupo de países que têm combustíveis com maior índice de impostos e isso afeta naturalmente a nossa competitividade. É claro que o Sr. Ministro tem a sorte de algo improvável, de que hoje o barril está a $50 e, portanto, eu só gostava de saber se o Ministro daqui a um ano se pode comprometer com o mesmo nível de valor para o crudo, ou quanto é que será nessa altura, ou o que é que vai acontecer aos preços dos combustíveis nessa altura. Eu sei, por isso não pode, mas pode assumir, eu estou a falar em termos de previsão, porque em termos de previsão também fazem previsões há 5 anos e sabemos que o Governo, nessa altura, já não será este Governo. Felizmente para os portugueses. Também gostaria de dizer que em relação ao gás, nós temos também, no que diz respeito ao gás, dos preços mais elevados para os consumidores domésticos e que temos inclusivamente o segundo maior crescimento do gás relativamente ao preço do gás. E isso afeta também muito os portugueses. Também ao nível da eletricidade, eu tinha aqui um gráfico, mas estou à procura dele. Ao nível da eletricidade, essa eletricidade tem também o 4º maior crescimento anual que foi verificado em 2014. Portanto, no gás, Portugal tem o preço mais alto, como aqui está, e ao nível da eletricidade temos o maior crescimento anual em 2014. Ora, isto são aspectos que afetam a vida concreta dos portugueses e que necessariamente o Governo tem que tomar em consideração nas políticas que promove. É um facto que quando eu me refiro a esta questão da paragem das políticas públicas em relação às renováveis, nós temos que saber que é verdade que neste momento o dado que o Ministro referiu relativamente à questão relativamente ao facto da diminuição da dependência energética, mas também temos que, o Sr. Ministro tem que dizer, isso não foi conseguido agora, isso resulta de um conjunto de políticas que vinham desde 2005 ser aplicadas e que demonstram essa diminuição. Relativamente à contribuição extraordinária, gostava de perguntar ao Sr. Ministro se o Ministro não vê riscos na sua cobrança e se vão ser cobrados efetivamente os 150 milhões este ano. E também, porque é em relação a 2014 e também no que diz respeito a 2015, o que é que vai acontecer? Até porque uma parte dessa contribuição extraordinária é para financiar a dívida tarifária, como sabemos, já vai num montante de 5 mil milhões de euros. Gostaria ainda que o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado aprofundassem a questão da Lei de Bases do setor do petróleo, para quando, quais são as linhas para isso. Se acha que há margens excessivas no setor dos combustíveis, se acha que a concorrência é suficiente, eu termino já, Sr. Presidente, se acha que a concorrência, tanto ao nível da eletricidade, do gás, ao nível da regulação que é feita, se é suficiente ou se não devia aí também haver melhorias significativas, porque o Partido Socialista pensa que nós temos que melhorar necessariamente também o nível da concorrência, mesmo no que diz respeito à eletricidade, porque apesar de haver muitos fornecedores, um só fornecedor representa cerca de 84% ainda do mercado. Gostávamos que nos dissesse o que é que vai acontecer no fim do período do mercado liberalizado que acaba em 2015, o que é que vai acontecer aos 3 milhões de consumidores que ainda não passaram do mercado regulado para o mercado liberalizado e ao que está definido e que detalhasse ao nível do plano Juncker quais são os projetos que efetivamente o Governo vai concretizar
para que se verifique aquilo que nós todos aspiramos que se faça de uma forma bem real, que é a questão das interligações, porque apesar dos objetivos indicativos conseguidos, nós também sabemos que a monitorização não existe, as penalizações para os países que não cumprirem também não existem. É claro que esta notícia sobre a Cimeira é uma notícia positiva, mas nós também lhe damos apoio para que concretize e consiga que França se alie aos países que dão passos no sentido de fazer investimentos que façam com que nós consigamos exportar aquilo que temos a mais em termos da energia que produzimos, nomeadamente ao nível das renováveis. E eu encontrei finalmente aqui o gráfico que lhe mostra que os anos da política energética que diminuíram a dependência energética do país começou em 2005 e efetivamente em 2012 estamos com um nível, em 2013, porque em 2012 ainda aumentou, em 2013 estamos com um nível de dependência energética mais reduzida, devido a vários fatores, nomeadamente a hídrica. Muito obrigada pela presença, Sr. Presidente. Muito obrigado.